Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 5 de novembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 97, que tem como título Conserva o Modelo. Emmanuel coloca uma passagem que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Conserva o modelo das sãs palavras. Então, é o capítulo 97 do livro Pão Nosso, Conserva o Modelo. E temos aí na abertura uma pequena frase de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que diz: Conserva o modelo das sãs palavras. Emmanuel diz assim: Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te anguiará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Vamos fazer uma pausa. Emmanuel, nesses 4 primeiros parágrafos, nos fala de algumas atividades que nós costumeiramente fazemos no dia a dia da nossa vida. Distribuir recursos que a própria providência divina fez com que chegassem em nossas mãos, dar o pão material, o pão do corpo, como uma forma de esmola às pessoas, enviar uma mensagem fraterna a uma pessoa qualquer e as expedições de auxílio que ora oferecemos às pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Todos esses trabalhos, segundo Emmanuel, são extremamente importantes e extremamente significativos para a nossa vida e para quem recebe o benefício. Mas no que diz respeito, por exemplo, aos recursos que a providência nos oferece, ele nos fala que, além disso, é preciso que nós ofereçamos também a palavra amiga, a palavra consoladora, a palavra que conforta, a palavra que estimula, a palavra que faz renascer novamente a esperança e o otimismo naquela alma que está recebendo o benefício. Naquele pão que se transforma em esmola, não apenas dar, mas expressar o nosso sorriso de alegria e de felicidade por aquele momento em que juntos estamos vivendo, para que a esmola
não se transforme numa afronta àquele que a recebe, mas que se transforme num banquete de luz e de paz em favor daquele que doa e daquele que recebe. Enviar a mensagem, como costumeiramente fazemos nos dias atuais, pelas redes sociais, é muito bonito, é muito bacana, é muito louvável. Mas, nos fala Emmanuel, que vez ou outra devemos fazer uma visita fraterna àqueles a qual temos amizade, expressando a nossa solidariedade, expressando o nosso carinho, expressando a nossa ternura, principalmente quando esse irmão muitas vezes se encontra doente ou numa situação difícil. E por último, entender que é importante as expedições que levam auxílio e conforto a inúmeras pessoas, mas que é significativo para nós também realizarmos de forma direta, de nós próprios para com o próximo, este auxílio, para que isso se transforme numa preparação espiritual para nós próprios quando estivermos enfrentando as nossas dificuldades. Então vejam que Emmanuel coloca 4 tarefas que são louváveis perante a espiritualidade, mas que pede ele a nós que façamos um pouco mais, que ofereçamos um pouco mais, que doemos um pouco mais, além daquilo que estamos realizando. E isso tem a ver com as palavras de Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras. Por que será que Paulo escreve isso a Timóteo? Qual a finalidade? Qual o motivo? É claro que se formos ler a carta na sua íntegra, em todos os seus capítulos e versículos, vamos observar um trabalho além daquilo que está simplesmente nesta frase. Mas ela, exclusivamente colocada aqui por Emmanuel, nos chama a atenção para que guardemos o modelo. Qual é o modelo para nós? O modelo é Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras. Ou seja, quando nós olhamos o nosso modelo, que é Jesus, e quando nós observamos o modelo das suas sãs palavras, nós observamos o quanto é importante nós também realizarmos a tarefa. De maneira presencial, de maneira, vamos dizer assim, ostensiva, e não simplesmente mandar um recado, não simplesmente receber e doar, não simplesmente participar de um grupo, mas nós, por conta própria, fazermos também a tarefa que nos compete. É sermos fiéis ao modelo que nos foi ofertado. Porque Jesus, ele falava de amor. Ele era o modelo do amor nas palavras que emitia. Mas Jesus exemplificava por si próprio o amor que ele mesmo falava. É o grande modelo para todos nós. Emmanuel continua. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções, de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância,
para que não percas o senso das proporções em tua marcha. É importante falarmos na tribuna, incentivarmos o estudo do Evangelho, das obras da codificação, dos livros espíritas, mas em determinados instantes é necessário também que abdiquemos da tribuna para nos colocarmos frente a frente num diálogo pessoal e íntimo com aqueles que nos procuram, para que possamos ouvi-los, para que possamos entender qual é a sua necessidade, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. E diz Emmanuel, principalmente quando se trata de um filho desesperado ou ainda na ignorância. E não apenas aquele filho que é o consanguíneo, mas aquele filho que faz parte da nossa família, do nosso grupo social. Com quantas pessoas nos deparamos no dia a dia, aflitas, desesperadas, ignorantes na condição espiritual, que necessitam de amparo e de ajuda, e que necessitam de nós, das mesmas palavras que nos utilizamos quando estamos à frente da tribuna. Então, Emmanuel nos pede que abdiquemos durante alguns momentos daquela tribuna que nos coloca à frente de todos, para que possamos ir de encontro ao mais necessitado. Ele continua: cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas. Porém, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam. Porquanto é imprescindível te prepares a avançar, mais tarde, dentro dela. Amemos a nossa família, amemos os nossos filhos, a esposa, o marido, os nossos familiares em comum, mas saibamos também ir mais além, amando aqueles que estão ao nosso redor. Como diz Emmanuel, a floresta humana, tão repleta, como diz ele, que muitas vezes ali encontraremos vermes e monstros que a povoam. Mas nós vamos precisar nos preparar e avançar para entrar nessa floresta, mais tarde ou mais cedo. Porque nós só vamos conseguir evoluir, crescer, progredir, melhorar a partir do instante que nos defrontarmos com esta floresta humana. Expressar o nosso sentimento de amor, de cuidado, de carinho, de ternura, não só aos nossos entes mais próximos e queridos, mas também à população desta floresta. Dessa floresta que necessita da nossa ajuda, do nosso olhar e do nosso amparo. Mesmo que ela possa ter vermes e monstros ali escondidos, teremos que enfrentá-los. Teremos que exemplificar os ensinamentos de Jesus a todos eles, para que possam se modificar e para que possam se transformar. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo.
em todos esses exemplos dados por Emmanuel, do trabalho edificante que naturalmente realizamos no contexto do dia a dia e da vida, o imprescindível neste instante, o mais importante, é gravarmos tudo isso em nós mesmos. É gravarmos aquilo que estamos oferecendo em nós, em primeiro lugar. Para que dessa forma o trabalho se feche num ciclo de evolução e de progresso, a quem recebe e a quem oferece. E todos são beneficiados, porque aquele que recebeu guardará consigo o ensinamento. E, em momento oportuno, quando já amadurecido moralmente e espiritualmente, fará a distribuição desse ensinamento recebido em favor de uma terceira pessoa, de uma terceira alma querida. Então, nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. E ele termina dizendo: assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Olha que bonito esse parágrafo final. Eu não posso comer pela boca do outro. Eu não posso aprender pela memória alheia de outra pessoa. Eu tenho que comer. Eu tenho que fazer o esforço para me alimentar. Eu tenho que estudar para aprender, para gravar em minha memória os ensinamentos daquela lição. Se quero, perante as forças supremas da sabedoria e do amor, adquirir condições morais e espirituais para oferecer mais, eu preciso viver e conquistar aquilo que quero oferecer. Então, se quero oferecer amor, eu tenho que conquistar o amor. Se quero oferecer a caridade, eu tenho que conquistar a caridade. O perdão, a benevolência, a renúncia, a resignação. Se quero oferecer, eu tenho que conquistar. Porque eu só ofereço aquilo que eu tenho. Eu só ofereço aquilo que aprendi. Eu só ofereço aquilo que vivenciei no contexto da minha vida. Então ele fala: assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Vou pegar o mesmo exemplo do amor. Se quero ensinar o amor, eu tenho que viver o amor.
eu tenho que conquistar o amor em mim mesmo. Somente assim poderia ensinar, porque eu vivi, eu conquistei o amor. E ele termina: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. E é muito, muito interessante essa lição de Emmanuel, e eu vou me pegar justamente na questão da tribuna, porque como nós saímos muitas vezes para fazer palestras presenciais, e hoje também nos utilizamos das lives, principalmente aqui no programa, então estamos sempre na vitrine do olhar das pessoas. E ele fala ali: sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana. Ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções de tua marcha. Então eu vou à tribuna ou eu vou à live e falo de amor, mas eu tenho que viver este amor e eu tenho que conquistar este amor, indo de encontro não àqueles que estão à frente da tribuna, mas àqueles que estão no anonimato, que não estão à frente da tribuna. Porque vivendo e conquistando o amor perante o outro, que ali não está, com toda certeza e com toda facilidade, à frente da tribuna, eu falarei com mais propriedade a respeito do amor. Que a gente pense nisso tudo. Que a gente pense que antes de falarmos, de querermos exemplificar, de muitas vezes querermos dar lições de moral aos outros, é preciso que conquistemos em nós a palavra, o ensinamento e a moral. Porque somente assim eu terei propriedade frente às forças supremas da sabedoria e do amor para oferecer algo a alguém que esteja junto de mim. Essa é uma lição para nós, na casa espírita, no templo religioso, no segmento religioso em que estejamos estagiando, no trabalho, na família, no trânsito, na sociedade. Eu dou aquilo que eu tenho. O amor que eu dou é aquilo que eu aprendi. O perdão que eu ofereço é aquele que eu aprendi. É o amor que vivi, é o perdão que vivi e que hoje me possibilita oferecer ao outro na mesma quantidade que eu tenho. Quanto mais aprendo, quanto mais vivo, mais eu ofereço. Conserva o modelo das sãs palavras. Conserva contigo isso. Eu posso falar de dor, mas eu tenho também que viver, experimentar a dor. Não só a minha, mas também a do outro. Para que eu possa entender aquele contexto todo,
para que eu possa entender toda aquela situação, ajudar, amparar, instruir, levantar e permitir que aquela pessoa siga à frente, animada e feliz, e aí sim, à frente da tribuna, eu possa falar da dor com propriedade, porque vivi e aprendi, aprendi e vivi. Então fica aí a nossa lição de hoje, a nossa reflexão de hoje, no Encontros com a Paz. Capítulo 97 do livro Pão Nosso, conserva o modelo. Bom final de domingo, uma semana abençoada, saúde, paz, alegria, felicidade a você, ao seu lar, à sua família. E não se esqueça, conserva o modelo das sãs palavras. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho. Convido você a participar conosco e incentivar a mim e aos companheiros que fazem parte desse grupo do estudo do Evangelho, porque a sua presença é um incentivo a todos nós. Bom final de domingo e nos vemos na semana que vem. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.